Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso quinto encontro aqui no Manda Resumos. A gente está continuando nossa série sobre direito tributário. E olha, para quem está aí na batalha dos concursos fiscais, entender de onde vêm as regras do jogo é o básico, né? E hoje o nosso foco é justamente esse, as fontes do direito tributário. Sabe aquela dúvida? Essa norma vale mais que aquela? Por que um decreto às vezes parece ter mais força que uma lei? É isso que a gente vai tentar desvendar hoje. A gente recebeu um material de estudo bem legal, bem focado no que cai mesmo nas provas sobre fontes, e a nossa missão aqui é, esmiuçar esse material, pegar os pontos-chave, sabe? Aqueles que decidem a questão, e apresentar de um jeito que facilite a vida na hora de estudar e lembrar. Prontos para organizar essa aparente confusão? Com certeza. E essa aparente confusão é onde muita gente boa escorrega, viu? Entender as fontes é como ter o mapa da mina do direito tributário. Sério. Sem isso, a pessoa fica navegando sem bússola. É saber quem pode criar tributo, quem pode alterar e, principalmente, como isso tem que ser feito, respeitando a Constituição, as leis. E um primeiro ponto que já dá um nó na cabeça, diferença entre lei e legislação tributária. Parece igual, né? Mas não é. Lei, no sentido mais estrito, é o que sai lá do Congresso, da Assembleia, da Câmara. Mas legislação tributária, como o CTN define lá no artigo 96, é um conceito bem mais amplo. Cabe lei, claro, mas também tratado internacional, decreto e até norma complementar, tipo instrução normativa da Receita. Entender isso já é um passo importante. Certo. Então, para colocar ordem na casa, o material que a gente está usando começa classificando essas fontes. A primeira divisão grande é entre fontes materiais e formais. Parece meio teórico, mas olha, ajuda a entender a lógica por trás. As fontes materiais seriam o porquê da norma. Tipo, os fatos da vida real, né? Uma crise econômica, uma demanda social, pressão política. Coisas que levam o governo a pensar, precisamos de um tributo novo aqui, ou vamos mudar esse aqui. Por exemplo, sei lá, uma questão ambiental grave pode ser a fonte material para criar uma taxa específica. Mas, atenção, né? Elas inspiram, mas não são a norma escrita. Não é isso que a prova vai perguntar diretamente. Qual a fonte material do IPI? Não é por aí. O que interessa mesmo para o concurso são as fontes formais. Ah, essa sim. São os veículos que trazem a regra para o mundo real, para o jogo. São as leis, os decretos, as portarias. É aqui que o edital foca. É o como a regra entra no sistema. E aí, dentro das formais, vem outra divisão que é chave. Primárias e secundárias. Agora sim, a coisa começa a esquentar para valer, né? Porque isso mexe com o poder de tributar e com o bolso de todo mundo. É criar um tributo do zero, é aumentar a alíquota, mudar base de cálculo ou até extinguir um tributo. Elas têm poder para isso. E de onde vem esse poder? Vem direto da Constituição. Quem são elas? A própria Constituição, claro, as emendas, leis complementares, leis ordinárias e atos com força de lei, tipo medida provisória. Já as fontes secundárias, elas são, digamos, as assistentes. Elas não podem criar, não podem aumentar tributo. A função delas é outra. É explicar, detalhar, dar o caminho das pedras para a fonte primária ser cumprida direitinho. Pensa num decreto regulamentar do presidente ou do governador, ou naquelas normas complementares do artigo 100 do CTN, sabe? Instrução normativa da Receita, por exemplo. Elas só existem por causa da lei, e não podem ir além do que a lei mandou. E essa diferença, olha, é a espinha dorsal do princípio da legalidade tributária. Aquele famoso ninguém será obrigado a pagar tributo senão em virtude de lei, lá do artigo 150, inciso 1 da Constituição. Quando a Constituição fala lei ali, ela está se referindo à fonte primária. Ah, entendi. Por isso que um decreto do presidente, por si só, não pode criar um imposto novo, nem aumentar uma alíquota que já existe na lei. Ele só pode regulamentar o que a lei, fonte primária, já estabeleceu. Essa hierarquia é tudo. Perfeito. Quer dizer, se a fonte secundária tenta ser criativa e vai além da lei, ela é ilegal. Simples assim. Mas como organizar essa turma toda? Fonte primária, secundária,
o material usa aquela imagem clássica da pirâmide de Kelsen, né? Acho que ajuda a visualizar quem está acima de quem. No topo, assim, absoluto, inquestionável, a Constituição Federal. Nada pode contrariar ela, ponto final. Abaixo dela vem as outras fontes, tipo em degraus. De um jeito bem simples, a gente pode pensar assim, ó. 1. Constituição e as emendas a ela, lá no topo. 2. Depois, um degrau especial para leis complementares, só naquelas matérias que a Constituição reservou para elas. 3. Aí vem um bloco grande. Leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, se existirem, decretos legislativos, resoluções. 4. Descendo mais. Os decretos regulamentares, do presidente, governador, prefeito. 4. Descendo mais. 5. E lá na base, as normas complementares, instruções normativas e tal. Ter essa escadinha na cabeça, essa hierarquia, é o que salva na hora da prova, né? Naquelas questões tipo, uma lei ordinária diz X e um decreto diz Y. Qual que vale? Resposta está em quem está mais alto na pirâmide. Correto. A Constituição é o sol do sistema. Tudo orbita em torno dela. Tudo tira validade dela. Qualquer norma que a afronte é como se não existisse. É inconstitucional. Então vamos dar uma olhada mais de perto nesse topo aí. Beleza. Lá no cume, então, a Constituição Federal de 1988. A grande arquiteta, a mãe de todo o sistema tributário nacional. Mas, aqui tem uma pegadinha que muita gente cai. A Constituição, em regra, ela não cria o tributo diretamente. Ela não chega e fala, fica criado o imposto de renda. Não é assim. O que ela faz é desenhar o mapa da tributação. Ela distribui o poder de criar os tributos entre a União, os estados, o DF e os municípios. É o que a gente chama tecnicamente de competência tributária. Exato. A Constituição entrega a chave do carro para cada ente federativo. Ela diz, por exemplo, União, está aqui a chave para você criar o Imposto sobre a Renda, o IR, artigo 153. Estados e DF, vocês ficam com a chave do ICMS e do IPVA, artigo 155. Municípios, a chave do IPTU e do ISS é a de vocês, artigo 156. Mas quem efetivamente vai lá, gira a chave na ignição e faz o tributo nascer, é a lei específica de cada um desses entes. A Constituição dá a permissão, o poder, e estabelece as regras gerais do jogo. E que regras, hein? Muitas. A Constituição define os tipos de tributos que podem existir, impostos, taxas, contribuições, artigo 145. Como essa competência é distribuída, artes 153 a 156, e muito importante, quais são os limites desse poder todo. Os famosos princípios e imunidades, que são as garantias da gente, né? Artes 150 a 152. E ela vai além, diz até como o dinheiro arrecadado tem que ser dividido entre União, estados e municípios. Artes 157 a 162. É a base de tudo mesmo. E quando a própria Constituição precisa ser mudada, atualizada, aí que entram as emendas constitucionais, as ES. Isso. As emendas são o resultado do poder de reformar a Constituição. E não é fácil, não. O processo é bem rigoroso, tá lá no artigo 60 da CF. Precisa de votação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso, Câmara e Senado, e tem que ter aprovação de 3/5 dos parlamentares em cada turno. É um quórum altíssimo. Mas, uma vez aprovada, a emenda vira parte da Constituição. Com a mesmíssima força, sobe lá para o topo da pirâmide, junto com o texto original. Mas tem limite para mudar a Constituição, né? Tem. Isso é importantíssimo. Existem as cláusulas pétreas, também no artigo 60, parágrafo 4º. São pontos que o poder de emenda não pode tocar, não pode abolir, tipo a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e o que mais nos interessa aqui, os direitos e garantias individuais. E aí vem a pergunta: e as regras de tributação? O STF já bateu o martelo. As limitações ao poder de tributar, princípios como legalidade, anterioridade, isonomia e as imunidades tributárias são consideradas direitos e garantias individuais.
Ou seja, Ou seja, são cláusulas pétreas. Uma emenda constitucional não pode simplesmente acabar com a proibição de cobrar imposto sem lei ou extinguir uma imunidade prevista originalmente. Isso é matéria quente para concurso. Fica a dica. boa dica. Ok, descendo um pouquinho da Constituição, a gente chega nas fontes primárias que mais atuam no dia a dia, né? Criando, modificando tributos. A primeira com status especial é a Lei Complementar, LC. Nossa, como tem gente que se enrola com ela. Qual a diferença dela para uma lei ordinária comum, afinal? É uma dúvida clássica e a confusão é compreensível. A lei complementar, ela está abaixo da Constituição, claro, mas ela está acima da lei ordinária em algumas matérias específicas. O que define isso não é só o processo de aprovação, que exige um quórum maior, maioria absoluta dos membros da casa, enquanto a LO só precisa de maioria simples dos presentes. O principal mesmo é o conteúdo. A própria Constituição disse, olha, estes assuntos aqui só podem ser tratados por lei complementar. Ela reservou um campo para a LC. E que assuntos são esses que precisam dessa lei mais forte? O artigo-chave para isso é o 146 da Constituição. Ele lista as matérias. Por exemplo, resolver conflitos de competência tributária entre União, Estados, municípios, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, ou seja, detalhar como funcionam os princípios e imunidades, e o ponto talvez mais central, estabelecer normas gerais de direito tributário. E o que são essas normas gerais? É muita coisa. Inclui definir o que é tributo, o que é fato gerador, base de cálculo, contribuinte para os impostos que a própria CF criou a competência, regras sobre obrigação tributária, lançamento, crédito, prescrição, decadência. E tratar do regime especial do Simples Nacional também é matéria de LC. E é aí que entra o famoso Código Tributário Nacional, CTN, né? Que todo estudante de tributário tem debaixo do braço. Mas ele não nasceu lei complementar, certo? Correto. E essa informação vale ouro em prova. O CTN, a Lei 5.172, é lá de 1966. Ele foi feito como lei ordinária, antes da Constituição de 88. Só que o conteúdo dele é justamente sobre essas normas gerais que o artigo 146 da nova Constituição reservou para a lei complementar. Aí o STF veio e disse o quê? Olha, o CTN foi recepcionado pela Constituição de 88 com status de lei complementar. Qual a consequência prática disso, que é o que importa para o concurseiro? Só outra lei complementar pode alterar o CTN. Uma lei ordinária comum ou uma medida provisória não podem mudar as regras gerais do CTN. Isso mata um monte de questão. Faz todo sentido. Então, se a LC cuida dessas regras gerais e desses assuntos mais complexos, quem é que cria a maior parte dos tributos que a gente paga no dia a dia? O IR, o ICMS, o IPTU. Aí entra a lei ordinária, LO. Ela é a ferramenta principal que a União, os estados, o DF e os municípios usam para exercer aquela competência tributária que a Constituição deu. Lembra da chave que a CF entregou? Lembro. Então, geralmente é com a lei ordinária que o governante gira a chave. É a LO que efetivamente institui o tributo ou aumenta sua alíquota. O imposto de renda, por exemplo, é instituído por lei ordinária federal. O ICMS, por lei ordinária estadual. O IPTU, por lei ordinária municipal. E assim por diante. Mas e o poder executivo? O presidente, o governador, o prefeito, eles não podem criar nenhuma regra tributária sozinhos? Poder podem, mas é exceção, e com muitos limites. A principal forma disso acontecer é através da medida provisória, MP. MP é aquele ato do presidente da República, e alguns estados têm figuras parecidas para governadores, que pode ser usado em caso de relevância e urgência. A grande vantagem é que ela tem força de lei assim que é publicada, lá no Diário Oficial, artigo 62 da CF. Permite uma ação mais rápida do governo, né? Mas depois ela precisa ser convertida em lei pelo Congresso Nacional, senão perde a validade. E em matéria tributária pode usar MP para tudo? Não. Tem restrições importantes. Primeiro, MP não pode tratar de assunto reservado à lei complementar. Consequência direta. MP não pode alterar o CTM. Já falamos disso, né? Sim. Segunda restrição, e essa é bem complexa e adorada pelas bancas.
Tem uma regra específica sobre a vigência de MPs que criam ou aumentam impostos, por causa do princípio da anterioridade, principalmente a anual. Essa regra está lá no artigo 62, parágrafo 2º da CF, e é crucial saber. Ah, essa regra sempre confunde. Explica ela pra gente de novo, por favor. Vamos lá, com calma. Imagina que o presidente edita uma MP hoje, sei lá, aumentando a alíquota de um imposto X, que não seja uma daquelas exceções que a gente já vai ver. Para esse aumento valer já a partir de 1º de janeiro do ano que vem, essa MP precisa ser convertida em lei pelo Congresso Nacional até o último dia deste ano, 31 de dezembro. Entendi. Tem que converter no mesmo ano. Exato. Se o Congresso demorar e só aprovar a conversão no ano que vem, o aumento só vai poder ser cobrado no ano seguinte ao da conversão. Ou seja, a cobrança fica para quase 2 anos depois da edição da MP. Nossa, é uma trava forte. É uma garantia a mais para o contribuinte, né? Para garantir que o Congresso realmente analise e aprove a tempo e não seja pego de surpresa com o aumento valendo logo em seguida. Mas tem exceção para essa trava? Algum imposto que pode aumentar por MP e valer mais rápido? Tem sim. Alguns impostos, por terem uma função mais de regular a economia, extrafiscais ou, por serem emergenciais, têm um tratamento diferente. É o caso do Imposto de Importação, II, Imposto de Exportação, IE, o IPI, o IOF e também o Imposto Extraordinário de Guerra, IEG. Para esses, a MP que aumenta a alíquota pode ter efeito mais rápido, não precisa esperar o ano seguinte na forma daquela regra geral. Mas ainda tem que respeitar outras regras, como a noventena para alguns deles. Entendi a lógica da MP. Complexa, mas importante. E lei delegada, ainda se usa isso? Olha, tá lá na Constituição, mas na prática é raríssimo. Seria o presidente pedindo uma autorização específica para o Congresso para ele mesmo fazer uma lei sobre um tema bem delimitado. Quase não vemos mais isso acontecer. Ok. Mudando um pouco de assunto. E quando o Brasil faz acordos com outros países sobre impostos? Os tratados e convenções internacionais. Como eles se encaixam nessa pirâmide toda? Os tratados são super importantes principalmente para duas coisas. Evitar a dupla tributação, aquela situação chata de pagar imposto sobre a mesma renda aqui e no exterior, e para combater a sonegação com troca de informações entre países. O processo para ele valer aqui dentro é meio longo. O presidente negocia e assina, aí manda para o Congresso Nacional, que precisa aprovar por meio de um decreto legislativo, aí o presidente ratifica, confirma um acordo e, por fim, publica um decreto presidencial para dar publicidade e determinar o cumprimento. E a grande polêmica que sempre surge. Qual a posição deles na hierarquia? O artigo 98 do CTN parece dar a entender que eles estariam acima da lei interna comum. Pois é, esse artigo 98 do CTN gera muita discussão, porque ele diz que os tratados revogam ou modificam a legislação tributária interna. Mas, o CTN de 66, né? A jurisprudência do STF evoluiu muito. E o que o STF pacificou, que é o que vale hoje para a prova, é que tratados tributários internacionais ingressam no nosso ordenamento com força de lei ordinária. Ah, então eles não estão acima da lei ordinária. Não, hierarquicamente, eles não podem contrariar a Constituição nem lei complementar. E em relação a outra lei ordinária interna, aí entra o critério da especialidade. O tratado, por ser específico, trata da relação Brasil-outro país X, prevalece sobre a lei interna geral que diga algo contrário, mas não a revoga. Entendi. Ele afasta a aplicação da lei interna naquele caso específico. É isso. Perfeito. E se depois vier uma lei interna nova, contrária ao tratado? Essa lei nova é válida, mas ela não pode ser aplicada enquanto o tratado estiver em vigor. O tratado continua prevalecendo por ser especial. Certo. Ainda no campo do legislativo, mas não sendo exatamente lei naquele sentido de criar obrigação para o cidadão, temos o decreto legislativo e as resoluções do Senado. Qual o papel deles em matéria tributária? O decreto legislativo, como a gente acabou de ver, é o ato do Congresso Nacional, as duas casas juntas, usado principalmente para quê? Para aprovar os tratados internacionais que o presidente assinou.
Sem o decreto legislativo, o tratado não entra em vigor aqui. E, importante, ele não precisa de sanção do presidente. Já as resoluções do Senado Federal são atos exclusivos do Senado, e em matéria tributária elas têm um papel fundamental para tentar colocar um pouco de ordem na casa e evitar a chamada guerra fiscal entre os estados. O Senado usa a resolução para fixar alíquotas máximas ou mínimas de alguns impostos estaduais. Quais impostos, por exemplo? Para a gente ter uma ideia. Os exemplos clássicos que caem em prova. O Senado fixa as alíquotas interestaduais do ICMS, aquelas aplicadas nas operações entre estados. Também fixa as alíquotas mínimas do IPVA, para evitar que um estado zere o imposto só para atrair registro de carro de outro lugar. Ah, o IPVA mínimo. Isso. E também as alíquotas máximas do ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e Doação, para impedir que o estado cobre um valor absurdo, sabe? O Senado estabelece um teto. Falando em ICMS e guerra fiscal, tem uma figura que sempre gera dúvida. Os convênios do CONFAS. Eles são fonte primária ou secundária, afinal? Ótima pergunta. E a resposta é: depende do convênio. O CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, reúne os secretários de Fazenda de todos os estados e do DF. Eles fazem vários acordos lá, vários convênios. A maioria desses convênios é para cooperação, para trocar informação, para harmonizar procedimento. Nesse caso, eles são considerados fonte secundária, complementar. Estão lá no rol do artigo 100, inciso 4, do CTN. Mas, e aqui está o pulo do gato que as bancas amam explorar, para conceder benefícios fiscais de CMS tipo isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, a Constituição Federal exige, lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que isso seja feito por meio de convênio aprovado por unanimidade no CONFAS. Ah, então, para dar isenção de ICMS precisa de convênio. Precisa. Nesse caso específico, o convênio funciona como uma autorização para os estados poderem dar o benefício. Uma lei estadual dando isenção de ICMS sem um convênio prévio do CONFAS autorizando, essa lei é inconstitucional. Então, para este fim específico de conceder benefício fiscal de ICMS, o convênio do CONFAS tem, sim, natureza de fonte primária. Ele não cria o benefício direto, mas ele destrava a possibilidade de o Estado legislar de inovar criando o benefício. Entendeu a diferença? Entendi. Que detalhe importante. Ufa, vencemos as fontes primárias, hein? Agora descendo para a base da pirâmide, para as fontes secundárias. Aquelas que não criam tributo, mas ajudam a aplicar a lei. O exemplo mais conhecido é o decreto regulamentar, certo? Exatamente. O decreto regulamentar é o ato típico do chefe do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, que serve para dar fiel execução à lei. A lei cria o tributo, estabelece a regra geral e o decreto vem e explica os detalhes. Como preencher a guia, qual o prazo para entregar a declaração, qual documento apresentar. Mas o ponto crucial, que não pode esquecer nunca, o decreto está totalmente subordinado à lei. O artigo 99 do CTN é claríssimo nisso. O conteúdo do decreto não pode ir além do que a lei permite. Ele não pode inovar, Ou seja, não pode criar uma obrigação que a lei não previu, não pode aumentar uma alíquota definida em lei, não pode criar uma multa que a lei não estabeleceu. Se o decreto fizer isso, ele é ilegal. Simples assim. mas é aquela história dos impostos extrafiscais, tipo II, IE, IPI, IOF, que o executivo pode mexer nas alíquotas por decreto? Isso não seria uma inovação, uma exceção? Boa pergunta. Parece uma exceção, mas não é bem assim. A própria Constituição, lá no artigo 153, parágrafo 1º, quando permite essa alteração de alíquota por ato do executivo, ela faz uma ressalva importante. Atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei. Ou seja, mesmo nesses casos, precisa ter uma lei anterior, fonte primária, que dê a margem, que estabeleça o piso e o teto da alíquota. O decreto do executivo só pode se mover dentro desses limites definidos pela lei. Ele não age com liberdade total. Ele exerce uma competência que a lei delegou, condicionada. Entendido. Não é tão exceção assim, então. E para fechar o grupo das fontes formais, a gente tem as tais normas complementares do artigo 150 do CTN.
O que entra nesse grupo? É um grupo meio heterogêneo, na verdade. O artigo 100 lista 4 tipos de coisas que complementam a legislação tributária principal. 1. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Aqui entram as famosas instruções normativas da Receita Federal, as portarias de secretárias de Fazenda, ordens de serviço, que detalham procedimentos. 2. As decisões administrativas a que a lei dê eficácia normativa. São casos em que a própria lei diz que uma decisão de um órgão julgador administrativo, tipo o CARF em algumas situações, passa a valer como regra geral para casos futuros parecidos. 3. As práticas reiteradas da administração fiscal. É o costume administrativo. Se o fisco interpreta e aplica uma lei sempre do mesmo jeito por muito tempo, isso acaba gerando uma expectativa legítima e pode ser considerado uma norma complementar. 4. Os convênios que União, Estados, DF e municípios celebram entre si. Mas aqui são aqueles convênios de cooperação para fiscalizar juntos, trocar informações. Importante. Não confundir com os convênios do CONFAS para dar benefício de ICMS, que a gente já viu que tem outra natureza. Certo, 4 tipos. E qual é o ponto de maior destaque dessas normas complementares para quem está estudando para concurso? O que realmente pega? Ah, sem sombra de dúvida, é o parágrafo único do artigo 100 do CTE. Esse dispositivo é uma garantia fundamental para o contribuinte e, olha, isso despenca em prova. É batata. É a tal da proteção da confiança legítima, né? Como é que funciona na prática? Exatamente isso. O parágrafo único diz o seguinte: se o contribuinte observou o que estava escrito numa dessas normas complementares, seguiu uma instrução normativa à risca, aplicou uma decisão administrativa que a lei mandou aplicar, ou agiu conforme uma prática antiga e conhecida do fisco, ele fica protegido caso o fisco mude de ideia depois. E o que significa essa proteção? Significa que não podem ser cobradas penalidades, multas, nem juros de mora, nem atualização monetária sobre o tributo que eventualmente o fisco venha a cobrar com base na nova orientação. Ah, então protege dos acréscimos. Isso. É a segurança jurídica na veia. O fisco orientou de um jeito, o contribuinte confiou e seguiu de boa fé. Se depois o fisco diz, mudei de ideia, o certo era outro jeito, ele não pode punir o contribuinte por ter seguido a orientação anterior. Mas atenção a um detalhe. Geralmente, essa proteção não impede a cobrança do valor principal do tributo, se a nova interpretação mostrar que ele realmente era devido desde o início. O que o parágrafo único afasta são os acessórios, multa, juros, correção. É um escudo importante contra surpresas e mudanças de humor do fisco. Perfeito. Nossa, cobrimos muita coisa. Da Constituição lá no topo até essas normas mais do dia a dia na base. Foi uma viagem e tanto pelas fontes, hein? Mas fundamental. Pensando agora em quem está na reta final para os concursos. Como a gente pode resumir os pontos de maior atenção, aqueles que não dá para ir para a prova sem saber? Bom, tentando sintetizar o que a gente viu e focando no que as bancas mais gostam de cobrar, eu diria para prestar atenção especial em 5 pontos. Primeiro, a diferença funcional entre lei complementar e lei ordinária. Tem que saber quais matérias são exclusivas de LC, artigo 146 da CF, e lembrar sempre do status do CTN como lei complementar. Segundo, as regras e as vedações das medidas provisórias em matéria tributária, especialmente aquela trava de vigência do artigo 62, parágrafo 2º, para aumento de impostos. Isso é detalhe que derruba candidato. Terceiro, o status dos tratados internacionais. Lembrar que, para fins internos, o STF entende que eles têm força de lei ordinária e prevalecem sobre lei interna geral pelo critério da especialidade e não pela literalidade do artigo 98 do CTN. Quarto, a natureza específica dos convênios CONFAS. Saber que, para autorizar benefícios fiscais de ICMS, eles funcionam como fonte primária. Artigo 155, segundo XI para traço G da CF. Não confundir com os convênios de cooperação. E quinto, mas não menos importante, o efeito protetor do artigo 100, parágrafo único do CTN. Entender que ele protege o contribuinte de boa-fé contra multas e juros ao seguir norma complementar, mesmo que o fisco mude de ideia depois. Olha, dominar bem esses 5 pontos
já coloca a pessoa num patamar muito bom para enfrentar as questões sobre fontes. Excelente resumo. E a dica do material de usar quadros comparativos, mapas mentais, com essas informações-chave, qual a fonte, qual a hierarquia, qual a função principal, qual o fundamento legal, acho que ajuda demais na hora de revisar, né? Visualizar a estrutura. E assim, a gente chega ao final de mais essa análise detalhada aqui no Manda Resumos. Eu espero de verdade que essa nossa conversa sobre as fontes do direito tributário tenha clareado as ideias e dado aquele gás na preparação. Muito obrigada a todo mundo pela companhia neste nosso 5º encontro sobre tributário e pela confiança no nosso trabalho. É muito bom ter vocês aqui. É isso aí. E lembrem-se, entender as fontes é construir o alicerce. Fica muito mais fácil compreender todo o resto do direito tributário, obrigação, crédito, lançamento, administração tributária, quando se sabe de onde vem cada regra e qual a força que ela tem. Conversem com a gente se ficou alguma dúvida sobre esse tema das fontes, se algum ponto não ficou 100% claro, ou se tiverem sugestões de outros assuntos que vocês querem ver por aqui, mandem seus comentários. A gente quer muito saber o que vocês estão pensando e quais são as maiores dificuldades. Para terminar, fica só uma reflexão, né? Como será que toda essa evolução constante da economia, da sociedade, que são as fontes materiais, né? Como será que isso pressiona e desafia essa estrutura formal e hierárquica das fontes que a gente discutiu hoje? Será que essa estrutura está sempre dando conta dos novos problemas, dos novos desafios? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima, pessoal!